novo aqui, gente, tô de volta pra gravar mais um vídeo. Tô até com a mesma roupa de um vídeo que eu gravei aí atrás. Não repare, mas ficar trocando de roupa toda hora pra gravar vídeo é muito difícil. Antes de começar, eu quero pedir você pra se inscrever aqui no canal, pra dar um joinha no vídeo e pra me seguir lá no meu Instagram, que é @calabocaindie. Juro que eu posto fotos bem legais e conteúdos bem interessantes por lá. Hoje, o meu assunto é faculdade. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo, gente. Eu queria fazer esse vídeo desde quando eu estava na faculdade. E já faz 2 anos que eu formei. Pra vocês terem uma ideia de como eu sou uma pessoa que procrastina. Já fazem 2 anos que eu me formei na faculdade de Publicidade e Propaganda. Esse curso ele tem 4 anos de duração, pelo menos até quando eu estudava. Eu entrei na faculdade aos 17 anos, né? Assim que eu saí do ensino médio, eu ainda saí do ensino médio menor de idade. E eu entrei numa faculdade particular da minha cidade. Eu moro em Montes Claros, que é considerado um polo universitário, mas não tanto para a área da comunicação. Aqui a gente só tem praticamente 2 cursos na área da comunicação, que são jornalismo e publicidade e propaganda e comunicação social, que foi o meu escolhido. Na época, assim, a minha vontade era fazer moda. Mas eu tinha 17 anos e a minha mãe não me deixou viajar para ir para Belo Horizonte para fazer moda. Então, analisei as opções que eu tinha e resolvi tentar publicidade e propaganda. Foi assim a melhor alternativa que eu tinha na época, né? Porque eu sempre fui da área da arte, da comunicação. Eu não sou uma pessoa nada tradicional, então assim, falar de fazer administração, direito, engenharia e medicina perto de mim, eu saio correndo. Então, a melhor opção que eu tinha na época foi comunicação social. E graças a Deus, gente, por eu ter sido bolsista integral na época da escola, eu consegui entrar na faculdade pelo ProUni, né? Quem tem bolsa integral ou quem estuda em escola pública consegue entrar no ProUni, e também pela baixa renda. Na época, a situação aqui em casa estava bem ruim, então, tipo, acho que só minha mãe tinha salário. Então a gente conseguiu ser enquadrado no ProUni. E graças a Deus, assim, sou muito grata por ter conseguido estudar pelo ProUni, porque se não fosse isso, eu não teria capacidade de pagar, minha família não conseguiria pagar e eu não teria feito uma faculdade. Eu reparo que o curso de publicidade ele está muito em alta e eu acredito que isso tem muito a ver com o momento atual da nossa sociedade. Todo mundo está muito ligado à comunicação, a tecnologias, internet, e eu vejo que muita gente não se encaixa, como eu não me encaixava nos cursos tradicionais. Talvez nem tenha exatamente um curso que seja do exato interesse da pessoa, mas a publicidade parece ser uma alternativa menos pior. Eu lembro que na minha sala tinham pessoas que queriam fazer moda, tinham pessoas que queriam ser designer de jogos, tinham pessoas que queriam ser designer gráfico, tinham pessoas que queriam fazer relações públicas, ser assessores de comunicação, mas como não tinham cursos específicos para eles, eles entraram na publicidade por ser a única opção que a gente tinha aqui na região, né? A gente trabalha com o que tem. Então eu vejo muito isso, a publicidade acaba sendo uma alternativa para quem quer entrar nessa área da comunicação, da criatividade, da tecnologia, quer fugir dos cursos tradicionais, mas ainda não encontra um curso que exatamente atende o que quer fazer. É uma alternativa, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser que você entre e desista do curso no meio do caminho. Isso é completamente normal, mas que é uma alternativa, é. Vou falar um pouquinho sobre o curso em si, as matérias, como que é e tudo. O curso de publicidade, ele abrange a comunicação meio que em geral. A gente estuda história da arte, a gente estuda língua portuguesa, a criação de redação publicitária, estuda muito texto, fotografia, o design também, pesquisa. Então tem muitas matérias diferentes. Para quem não gosta de exatas, não tem muita exata. Tem na época de mídia que a gente vai calcular inserção, orçamento de televisão, você aprende um pouco sobre as contas que precisam ser feitas,
mas é uma coisa bem tranquila, não vai ter uma equação, uma fórmula que você vai precisar saber assim. Então eu achei a questão da matemática bem tranquila. Os primeiros períodos são assim mais chatinhos, né, que a gente estuda história, aquela coisa mais puxada ali, mas ok, foi bom. À medida que vai avançando, o curso vai ficando mais prático. Quase toda a faculdade de publicidade tem muito laboratório de informática, de fotografia, de rádio, de televisão, de todas essas coisas. Na minha faculdade tinha laboratório de rádio, de TV, de fotografia, e a gente fazia muita coisa no laboratório de informática também, porque a gente tinha aula de design gráfico, né? A gente criava peça gráfica. Então tem todas essas áreas dentro do curso, todas essas matérias você vai aprender, mas você não vai se aprofundar muito nas coisas. Por exemplo, uma pessoa que faz a matéria de design gráfico na faculdade, não necessariamente ela vai conseguir trabalhar com isso. E a pessoa que faz a matéria de fotografia, não necessariamente ela vai conseguir trabalhar com isso. Você vai meio que saber o geral de cada coisa, porque faz parte, né, da profissão, mas você não vai se tornar um especialista. Tanto que eu comecei a aprender sobre design gráfico na faculdade, mas foi em casa mesmo que eu aprendi, pesquisando, vendo tutorial na internet, e por muitos anos eu trabalhei com isso. E não que fosse a coisa que eu mais amava, assim, a parte do design, mas na minha região era o que eu conseguia trabalhar e me dava o sustento que eu precisava na época. Hoje eu não trabalho mais com design, mas eu ainda sei fazer tudo que vocês verem aí relacionado às minhas redes sociais, sou eu que crio, mas não é a faculdade que me tornou especialista nisso. O publicitário em si, o publicitário formado, ele vai trabalhar em várias áreas. Muita gente não sabe, acha que é só ser publicitário e pronto, mas existem várias áreas dentro da publicidade. Você pode ver em qual delas você se identifica e escolher se especializar mais em cada uma delas. Temos o atendimento, que é geralmente aquela pessoa que entra em contato com clientes e faz essa ponte entre a agência e o cliente. Ela consegue passar a informação da forma correta, sabe? Fazer com que a agência entenda o propósito de uma campanha e tudo. É um trabalho muito importante que, se for feito da forma errada, fode com todo o esquema da agência. Tem a criação, você pode ser designer, você pode ser diretor de arte, você pode ser simplesmente um criativo que tem ideias de campanhas, mas que não faz essa parte gráfica. Então, dentro da criação tem várias outras áreas também. E publicitário não é design, não é a mesma coisa. Existem cursos específicos para design, mas tem muita gente da publicidade que entra para a área do design. Então, meio que tem essa mistura. É como no jornalismo, tem muita profissão do jornalismo que mistura com a publicidade, que mistura com relações públicas. Então, esses cursos da comunicação social, eles têm muita mistura, sabe? Assim, às vezes você vai ver uma pessoa que fez um curso trabalhando em outra profissão que não era exatamente a dela. Acontece. Tem também o marketing, mídia, planejamento, que eu gosto bastante. Tem eventos. Na minha época, eu acho que hoje não tem, tinha RTV. Existem diversas áreas dentro da publicidade. Diversas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre qual é a realidade, porque na expectativa o negócio é lindo, maravilhoso, mas na realidade, meu amor, não é tão bom assim. Porque se você mora em uma cidade pequena, mais no interior, como é na minha, você não vai ter uma área. Você vai ser uma pessoa que faz tudo. Você é tudo. Você é o atendimento, você é a criação, o planejamento, o designer e o redator. O meu trabalho aqui na minha cidade era esse. E aí você tem uma ideia de que não é tão legal, não é tão bacana, você não é remunerado para isso, o trabalho não sai tão bom. E, gente, isso acontece muito. A área da comunicação ainda é muito desvalorizada. Então, tanto os donos das agências quanto os donos das empresas fazem muito isso, sabe? De colocar você para ser um faz-tudo, e não é tão legal. Em empresas maiores, empresas grandes, nas grandes capitais, existe uma maior divisão das funções, e eu acho que isso é essencial para um publicitário ter sanidade mental de conseguir fazer seu trabalho, porque, gente, é impossível, tipo,
Um designer, uma pessoa que cria peças gráficas, ele não tem que ser a pessoa que faz a redação, que faz o texto, sabe? Cada um tá focado numa coisa, é muito difícil você fazer tudo, mas é o que acontece, então fica essa dica aí, esse choque de realidade para vocês. E aí fica aquela pergunta, eu preciso ser criativo para fazer essa faculdade de publicidade? E bom, quem é criativo vai se dar muito bem, assim, de forma mais fácil. Mas quem não é criativo vai conseguir encontrar funções dentro da publicidade. Por exemplo, planejamento, ali a questão da mídia. Tem muita coisa que você precisa de ser mais organizado, de ser mais estratégico. Às vezes você precisa mais de ter o dom da fala, da comunicação, como no atendimento. Então, assim, não necessariamente você precisa ser criativo, mas você vai acabar exercitando a sua criatividade dentro da faculdade de publicidade. Isso é muito bom, todos nós somos pessoas criativas, a gente só precisa exercitar isso. Vou ficar fazendo peça gráfica? Não, você não precisa fazer peça gráfica. Nem toda pessoa que estuda publicidade faz peça gráfica, já comentei isso. E é muito comum quando você começar a fazer o curso ou quando você se formar, que os parentes, os conhecidos, os amigos fiquem lá mandando mensagem para você, pedindo para você fazer o cartão de aniversário, o convite do chá de bebê, o convite do casamento, a logo da loja, o cartão de visita do vizinho. É comum, gente, vai acontecer, você tem que saber falar não se você não quer fazer isso. Para se destacar na área da publicidade, eu recomendo muito que você trabalhe cedo. Pegue todos os estágios que tiverem na sua frente. Gente, eu comecei a trabalhar na área da publicidade ganhando R$300 de bolsa de estágio, sendo que o lugar que eu trabalhava era do outro lado da cidade. Eu gastava R$200 por mês de ônibus e sobrava R$100 para mim. Vou trabalhar um mês, 6 horas por dia. Era muito difícil, mas foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito nos estágios. E de um estágio eu ia para o outro, que ganhava mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até eu conseguir um emprego e até eu perceber que empreender era a melhor coisa na área da publicidade e que se eu fosse trabalhar para os outros, eu ia ficar o resto da minha vida ganhando R$956, que é o salário mínimo do brasileiro. Quem não pega estágio na época da faculdade não consegue trabalhar. Eu vejo isso assim em muitos colegas meus que fizeram curso e que não conseguem trabalho, que não conseguem se desenvolver na área porque não criam network, não conhecem pessoas, não criam portfólio. É muito mais difícil. Se você quer trabalhar nessa área, faça muito estágio. Agora vamos falar de um ponto crítico. A média salarial do publicitário no Brasil, gente do céu. Quando eu tava na faculdade de publicidade, eu achava assim que eu ia sair da faculdade, eu ia trabalhar na Vogue, sabe? Que eu seria tipo assim, sei lá, eu seria do marketing da Vogue. A faculdade é muito linda, muito criativa, muito legal, cheia de trabalhos, de projetos, né? Coisas divertidas assim. Mas a realidade é que o curso de publicidade é muito desvalorizado. Aqui na minha cidade, em média, um publicitário ganha de um salário mínimo, 900 e poucos reais, até uns R$2.000 quando ele tem um emprego bom. É claro que nas grandes cidades existem outros salários, né, de acordo com a cidade. Mas na pesquisa da internet aí que eu fiz, no site que tem a média salarial de praticamente todos os cursos, ele mostrou que a média é em torno de R$1.500 em muitas cidades também. Quer dizer que todo mundo que é publicitário vai ser lascado de dinheiro? Não. Tem muita gente que ganha 10, 20, 30, 50 mil reais aí, gerenciando contas de empresas em agências grandes, mas a grande maioria vai ganhar pouco. Por isso que eu recomendo que você empreenda. Eu sou empreendedora, nem todo mundo é empreendedor, mas quem trabalha para os outros na área da publicidade vai passar por umas dificuldades aí. Só depois que eu comecei a empreender e a trabalhar como freelancer, trabalhar por fora, que eu consegui ganhar mais dinheiro. Aí sim eu consegui ganhar dinheiro.
Eu acho que trabalho na área da publicidade não é uma coisa que falta. Na minha cidade tem muito trabalho, muita vaga de estágio, mas o pagamento é muito pouco. Então, tem que balancear essa questão aí. Você prefere ganhar mais dinheiro ou ter mais estabilidade? Eu prefiro ganhar mais dinheiro. Ah, gente, uma coisa que eu não comentei lá atrás, mas que a faculdade de publicidade tem muitos trabalhos e projetos. A gente fez muito projeto de agência, muito evento, muito lançamento de campanha, muitas campanhas mesmo, muitos projetos, assim, todo ano a gente tinha muito trabalho, muito projeto. Geralmente os trabalhos precisavam de mais pontos do que as provas em si, então se você era bom nos trabalhos, às vezes você poderia ir um pouquinho pior nas provas, que você conseguia ter uma nota boa no final do período. E eu sempre gostei de fazer os trabalhos, eu gostei muito de fazer campanha, de evento, só que trabalhar em equipe não é fácil. Muitas vezes eu faltei arrancar o cabelo da cabeça. Bom, gente, eu não sei se eu já falei demais ou já falei demais. Eu acho que eu já falei demais. Talvez eu tenha falado demais. Mas eu quero finalizar esse vídeo com os pontos positivos e os pontos negativos da faculdade de Publicidade e Propaganda. Vou falar primeiro pontos negativos. Um ponto negativo que eu não sei se são em todas as faculdades de publicidade, mas aqui na minha faculdade de Publicidade em Montes Claros, o curso era muito focado em agência. Você, tipo assim, parece que a única coisa que um publicitário pode fazer na vida é trabalhar em agência. E não é. Tem muitos trabalhos que um publicitário pode exercer e não necessariamente você precisa estar dentro de uma agência. Então, faltou isso, sabe? Faltou orientação sobre os outros meios de trabalho, as outras formas de trabalho. Para quem ia trabalhar por conta própria, a gente não saiu de lá sem saber nada sobre precificação, sobre o valor do trabalho do publicitário. Então isso eu achei muito negativo. Também achei negativo que algumas matérias eu gostaria de ter me aprofundado mais e eu achei que foram muito rasas. Outra questão, o curso estava bem desatualizado em relação a mídias sociais, as redes sociais, sabe? As redes já estavam bombando, o YouTube bombando, Instagram, Facebook, tudo. E não tinha nada sobre isso na faculdade, não tinha um curso, não tinha uma matéria sobre isso dentro da faculdade que a gente pudesse estudar, sabe? Então acho que faltou muito isso. Então vamos falar sobre os pontos positivos. Gente, eu sempre falo que a faculdade de publicidade mudou a minha vida, porque talvez se eu tivesse num curso de administração, eu não tivesse conhecido pessoas tão diferentes, uma diversidade tão diferente, pessoas de todo tipo de orientação sexual, pessoas de diferentes tipos, minorias, classes. Ai, gente, foi muito bom, assim, o crescimento que eu tive como pessoa, a evolução que eu tive como pessoa, sabe? Nossa, nisso a faculdade pra mim foi excelente, foi transformadora. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais humana, que compreende mais as classes, que entende o outro, que entende o valor da mulher na sociedade. Então, assim, foi um divisor de águas pra mim na minha vida. Conheci muitas pessoas, os professores são legais, divertidos, as aulas são divertidas, a gente fez muito evento, muita coisa diferente, isso foi muito legal, teve viagem para conhecer a Globo, o Projac, então teve muita coisa legal, e as amizades são ótimas, não tem muitos bolsominions, graças a Deus, umas pessoas bem legais, good vibes, criativas, animadas, então isso foi bem legal da faculdade. Se você tá pensando em fazer publicidade, eu acho que você tem que fazer mesmo, sabe? A gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente gosta. Eu acho que eu não faria um outro curso, eu gostei de ter feito publicidade. Existe muita gente que trabalha na área sem ter feito faculdade, e também não acho errado não, se você sabe, se você estuda, vai lá e faz. Mas pra mim foi importante a faculdade. Bons tempos. Deixa saudade, assim, de vez em quando dá saudade. Mas, gente, é isso. Eu enrolei muito pra fazer esse vídeo, conversei um pouco demais. Mas quero convidar você pra se inscrever aqui no canal, pra me seguir lá no meu Instagram, pra deixar um comentário e me contar aí quais outros vídeos vocês querem ver aqui no meu canal do YouTube. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.